Oi pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los muito bem do outro lado da telinha. Bem pessoal, o assunto em pauta hoje é relacionado ao fato de você estar tocando em um determinado estilo de música. Um exemplo, você está tocando pop, ou mesmo rock, ou mesmo MPB, e de repente você se questiona por que você não pode mudar de estilo, né? Por exemplo, para um sertanejo universitário que está fazendo muito mais sucesso, está emplacando na mídia, ou até mesmo para a vertente do funk. Esse questionamento foram feitos por vários inscritos, né? Vários dos meus inscritos. Inclusive eles pediram para eu fazer um vídeo, se possível, claro, e como que vocês pedem eu faço com o maior carinho, né? Para me posicionar a respeito, para eu colocar a minha opinião a respeito. Se você toca determinado estilo, ou se você canta em determinado estilo, que às vezes a gente se questiona, né, se realmente vale a pena aquele estilo ou não, tá? E aí, claro que eu também vou colocar alguns exemplos aqui de profissionais que migraram de estilo, tá? E aliás, já posso até falar para vocês, já me posicionando a respeito, que não, em momento algum, isso daí é uma forma de você, vamos dizer assim, às vezes muitas pessoas falam assim, ah, se vendeu, né, virou a casaca, não seguiu as próprias origens. Isso daí a gente não pode julgar, cada qual tem que ter o bom discernimento para a gente entender o porquê que a pessoa fez aquilo, certo? O artista ele tem a probabilidade de mudar assim de estilo, tá? Então isso daí não é nada que desmereça, que desqualifique você como profissional, tá? Então é interessante sim eu abordar isso. E eles me questionaram, né, se eles deveriam mudar ou não, porque como eu já comentei com vocês, os dois estilos que mais estão fazendo sucesso no momento são o sertanejo universitário e o funk nacional. Eu até respondi diretamente para alguns inscritos, tá, pessoal, falando sobre a década de 80, falando para eles que esse negócio de estilo, o estilo da onda, o estilo do momento, das músicas que estão fazendo maior sucesso, isso daí é relativo e o próprio estilo em si, ele cabe dentro de um tempo, tá? Esse tempo para o estilo existir e deixar para ele, vamos dizer assim, para ele deixar de começar a assumir e entrar outro estilo, tem um período para acontecer isso. Ah, Alex, como assim? Não estou entendendo. Um exemplo, na década de 80, pessoal, eu sou da década de 80, né? O estilo que mais fazia sucesso era o rock de bandas nacionais, como por exemplo, o Traje a Rigor, Paralamas do Sucesso, Plebe Rude, Kid de Abelha, Lobão. Então, quer dizer, tinham Titãs, né? Tinha muitas bandas dessa época faziam um mega sucesso. Por quê? Porque naquela época, tá? Naquele período de tempo, tinha esse conceito, tinha, vamos dizer assim, esse espaço. Tanto que nessa década de 80, pessoal, o sertanejo ele começou a surgir e ele tinha pouquíssimo espaço no mercado, tá? Era um estilo que praticamente era underground. Pouquíssimas pessoas ouviam e o que é mais chato até dizer, né? Muitas pessoas tinham preconceito em relação ao sertanejo. Né? Muitas pessoas falavam, a galera que estava ouvindo o rock, que estava bombando na época, falava, ah, você ouve sertanejo, que brega, tal. Então, quer dizer, é gosto, né? Como eu já falei, é gosto, a gente não pode criticar, a gente pode... Toda música tem seu valor, tem seu ponto, né? Então, para vocês terem noção, aí o que aconteceu? Na década de 80, essas bandas fizeram muito sucesso. Hoje em dia, o que aconteceu? Os tempos vão mudando, pessoal, e o gosto do público vai mudando também. Então, hoje em dia, qual que está despontando no momento, fazendo maior sucesso? O sertanejo universitário e o funk nacional. Aqui não, eu estou falando a nível Brasil, tá?
A vertente eletrônica também está crescendo bastante aqui no Brasil, inclusive tem até profissionais que fazem produções eletrônicas e vendem lá para fora para os gringos. Como eu falei para vocês, tem certos estilos que a gente, infelizmente, a gente não ouve, né? A gente fica só naquele estilo do momento e tal. Claro que isso não é genérico, tá, pessoal? Mas eu estou falando da massa. A grande maioria vai ouvir só os estilos que estão fazendo mais, vamos dizer assim, que eles estão despontando, né? E aí, voltando à pergunta, para consolidar, né, a pergunta. Aí você fala assim para mim, ah, então, devo mudar de estilo porque eu toco blues, né? Blues blues e rock é uma vertente seleta, é um público seleto que ouve. Como que eu faço? Como que eu chego lá para atingir esse público? Realmente você vai ter que fazer todo um trabalho de marketing, pesquisa de campo para você conseguir atingir esse público, tá? Vou contar um caso que aconteceu, tá, pessoal? A Taeme, ela participou de um programa que esse programa tem muito poder no mercado e ele tem o intuito de despontar uma estrela no mercado, um ídolo no mercado, para não falar diretamente o nome do programa, né? Então, esse programa tem esse intuito de despontar uma nova estrela no mercado. A Taeme até ganhou esse programa, certo? E aí o que ela fez com o prêmio? Ela investiu no que ela mais amava, que é o quê? Que é música pop e balada. Só que a Taeme acabou percebendo, a Taeme que eu tô falando é cantora, tá, pessoal? Que hoje em dia, daqui a pouquinho eu vou entrar com ela em que ponto que ela entrou e vocês vão entender. Por isso que eu tô falando para vocês que é uma questão de estratégia, né? Às vezes você tem que mudar mesmo o estilo, que você pode se dar bem, entendeu? Como foi o caso da Taeme. Como eu já falei para vocês, ela gostava de cantar pop e músicas românticas. E aí ela não emplacava, não fazia sucesso, era um público seleto que ouvia. E aí, por indicação do próprio produtor dela, que tem, vamos dizer assim, que tem mais visão no mercado, pinou para ela, falou assim, olha, Taeme, por que você não muda de estilo, não passa para o sertanejo universitário, né? E aí, o que ele sugeriu também? Para além dela cantar o estilo universitário, ele também sugeriu dela incluir também um cantor, que é o Tiago. E aí, o que aconteceu? Ela começou a cantar a vertente, que é o sertanejo universitário, e começou a cantar com um vocalista homem, que é o Tiago. Ou seja, ela se tornou uma dupla, Taeme e Tiago, tá? E hoje em dia nem preciso falar que ela está fazendo um mega sucesso, tá? Por quê? Porque então por aí vocês tiram uma base. Vocês mudarem a estratégia é interessante sim. A única coisa, pessoal, que eu falo para vocês como um músico, tá? Isso é uma opinião minha, claro, é um posicionamento meu, certo? Então, vamos dizer assim, é uma opinião particular. Não estou querendo dizer que eu estou certo, tá? Mas simplesmente que é só uma essência minha, que é uma opinião minha. Qual é? Eu, particularmente, pessoal, eu amo fazer o que eu faço, entendeu? Na realidade, eu não penso só no dinheiro e no status, né? Em ser mega famoso. Então, sinceramente, para mim, tá bacana do jeito que tá, entendeu? Eu tenho um reconhecimento, né, do público, como eu já comentei com vocês, da parte do público europeu, lá da pessoa do Oriente e tal, das pessoas que compram meus álbuns, né, tudo. Algumas pessoas daqui do Brasil também compram, mas são a minoria, né? Mas para vocês, então, para mim está sendo interessante, vamos dizer assim, a vertente do instrumental ou até mesmo fazendo produções na parte do ramo de eletrônica. Para vocês terem noção, pessoal, 5 anos atrás, uns 5 anos atrás, a eletrônica não era tão conhecida como é hoje em dia. Então, quer dizer, a música eletrônica ela já está começando a mudar. Então, aí vocês caem naquilo que eu falei sobre o período do próprio estilo, tá? Na década de 80 teve muitos estilos que fez sucesso. Então, vocês podem até ver que depois na década de 90 fez muito sucesso a parte de na década de 2000 fez muito sucesso a parte de MPB, começaram a surgir muitos artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil. Então, quer dizer, surgiram muitas pessoas talentosas na vertente de MPB. Não que não faça sucesso, vamos dizer assim, não é um sucesso, tá, pessoal? Tão estrondoso como o sertanejo universitário, que aí é escancarado para todo mundo ver e ouvir, e o funk nacional também. Mas sim, faz sucesso dentro da própria
do próprio público em si que ouve determinados estilos, tá? Se você que está aí do outro lado da tela, você está já há anos tocando um estilo e você está percebendo que não está emplacando, não é nada que, vamos dizer assim, que te desqualifique, que te menospreze, né? O fato de você querer migrar para outro estilo, tá? Na realidade, isso daí é uma questão de estratégia. Pode ser que você se dê bem, você emplaca aí na mídia e aí você acaba se encontrando, tá? Mas, sim, tá? Não se iludam também achando que só pelo fato que vocês vão começar a cantar sertanejo universitário, que vocês vão bombar do dia para a noite. Isso daí também leva tempo, pessoal. Porque tem milhares de bandas no estilo sertanejo universitário surgindo agora. Milhares. Então, quer dizer, você vai estar competindo com milhares e aí você tem que fazer todo um trabalho para criar um diferencial para o público ir até vocês, tá? Então, isso daí também é interessante vocês saberem. Então, tá aí o que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que essa dica, esses posicionamentos relacionados ao que eu penso, tenham sido de valia para vocês, tá? E se vocês curtiram, por favor, me dá o seu joinha que vocês vão me ajudar muito. E desde já vou me despedindo com muito carinho, desejando muita música em nossas vidas. E nos vemos até o próximo vídeo. Fui, pessoal, até mais!